Tem hora que no time não é igualitário, é quem consegue carregar o piano, velho. Tem hora que esse exercício aqui alguém vai carregar o piano, tem hora que outra pessoa vai carregar o piano. Entendeu? Agora, se você escolher carregar esse piano, coloca esse piano nas costas e carrega essa porra, caralho. Vambora, caralho, bora, bora, vai. Prepara! Vai lá! Mas se você não tem estratégia, se você não tem trabalho em equipe, se você não tem comunicação, torna um trabalho que é simples um trabalho impossível. E segundo, esse exercício ele está aqui para provar que a gente sempre acha que o nosso melhor é uma coisa, mas a gente não precisou de muito tempo para conseguir melhorar ele. Eu tenho certeza que o melhor de vocês não é 43,67. Vitória! Batalha! O resto é minha alma! O resto é minha alma! Orgulho! Triunfo! Protege o mantimento! Glória! Protege o mantimento! Glória! A gente construiu com coração e vai ser assim sempre. Esse é o nosso time, cara. A gente construiu essa porra do começo ao fim. La palabra de un hombre es lo más importante. Começa e termina em família. Cada um de vocês é o meu herói. Bom dia, Timbó. Sábado nublado, mas sem previsão de chuva. E hoje é o dia dos nossos dinossaurinhos, nossos prodígios. É futebol americano para criançada. Quer conhecer mais sobre a categoria de base do É assim que as melhores coisas na tua vida acontecem. Tu espera de uma forma e ela simplesmente acontece de repente e do jeito inesperado. De repente o Guizão chegou pra mim, ô, tu quer ser treinador do Sub-16? Eu, como assim? Não, tomar conta do Sub-16. Eu disse, quero. Beleza, fui lá, primeiro treino, já fui tudo errado, não vale a pena eu falar, mas cheguei lá, todos os meninos olhando pra mim. E eu disse, tá, sou coach agora, e aí? O que eu faço? Então, quando eu entrei no projeto da base, eu tava muito perdido, saca? Eu não tinha ideia, eu meio que só fui, assim. E aí eu fui, mais ainda quando o Gui entrou, que eu fui ter uma visão diferente da parada, saca? Então, no começo eu tava muito por ir, porque eu gostava de criança, eu gostava de estar ali, gostava de estar no treino, me fazia bem. Mas não entendia. E depois que o Gui veio, que ele começou com a parte mais administrativa, de controlar mais as coisas, eu comecei a pegar uma outra visão. Não importava o que eu falava, eles ficavam muito com o que eu fazia. Eu podia falar o que for, mas eles ficavam com o que eu fazia, como eu me vestia. Então ali eu vi um negócio muito forte, né? Que é o ser coach ali. Eu disse, nossa, isso aqui não pode brincar com isso aqui. Eu tô com crianças que estão se formando e eu não posso brincar com isso aqui. Realmente eu quero estar aqui, realmente eu quero ser coach? E aí que foi uma pergunta para mim que fez sentido e começou a dar um destino, um desejo maior na minha vida, né? Eu encaro isso daqui como uma guerra, não tem. A gente tem que fazer as coisas acontecerem aqui e isso é clichê falar isso, mas eu sempre vou me colocar no local onde eu acho que eu consigo contribuir mais, e é óbvio que eu vou fazer isso, né, sempre. Na minha filosofia não tem lá o valor irmandade, mas todos esses valores que eu aprendi de irmandade, de dar o seu 100%, de toda a vida querer fazer, dar o seu melhor, de toda a vida esse treino vai ser melhor que o de ontem, elas estão inclusas na filosofia do Coach Gui. Irmandade é uma coisa muito boa, muito forte que tem entre
Dentro de um time acontece muito, né? Porque pessoas, ainda mais aqui que as pessoas moram junto, vivem juntos, então atualmente eu acho que o conceito mais forte de irmandade que eu tenho é com o Gui, que é coach comigo também, que a gente mora junto, tem um Fusca junto. Me deixa muito feliz estar ali porque eu tenho um propósito. Eu sei que eu sou ponte com aqueles adolescentes e crianças. Eu sei que os meus exemplos podem não ser os melhores exemplos talvez para eles, mas o que eu quero dar para eles é perspectivas, ampliar a visão deles, que por estarem na base, por ter contato com os treinadores, por a estrutura que a gente faz, pela filosofia que a gente prega, eles consigam alçar voos e atingir cantos mais longe que eles até nem imaginavam que eles poderiam chegar. Isso! Melhor! Muito melhor! E Mas não precisa estar tanto. não se apegar só a ganhar, querer ganhar, mas tipo, entender a estar junto com o próximo. Então é muito massa quando, tipo, na minha categoria, no 13, os pequenos, tipo, brincam, tipo, saca? Uma pessoa que era de um lugar totalmente distante, tromba com outro menino de outro lugar e eles conseguem, tipo, virar amigo. Como desde novo ali na categoria pequena, vieram antigamente, tem até hoje, saca? De 4 anos atrás tem jogadores que são da escolinha que são amigos, então treinam juntos e fazem coisas juntos, fazem rolê juntos. Tem coisa que vocês não fazem, às vezes não fazem ideia que vocês vão utilizar na vida de vocês depois, beleza? Então às vezes a gente tá ali, aí começa a errar, aí as coisas não estão acontecendo certo e a gente começa a reclamar e não sei o que. Essa é a solução pro problema? Essa não é a solução pro problema. Começou a dar as coisas erradas, pensa, o que eu tô fazendo errado? O que eu vou fazer pra melhorar? Ou você vai simplesmente baixar a cabeça e não vai mais dar certo, a gente vai continuar aqui na mesma coisa sempre, não vai dar. Ei, vamos cara, levanta a cabeça, vamos resolver. Eu tô aqui pra ajudar, o coach tá aqui pra ajudar, tá todo mundo aqui querendo ajudar todo mundo, entendeu? 2 legs, 2 feet, fast! Vocês já tinham vindo para Santa Catarina? Esse ano. Esse ano? Balneário. Eu a primeira vez. O cara esperava um frio maior. Hoje tá de boa. 12 graus. O Google falava que era 13, 14, mas isso aqui tá tranquilo. Pra quem tá acostumado com 35, 40. Em São Joaquim nevou um monte, não sei se você acompanhou. Sim, nevou. Branquinho, tudo branquinho assim. É próximo daqui? Dá uns 300 quilômetros daqui. 350. Estoy yo creando esa fuerza para ir a donde yo quiero ir. Va, entonces vamos hacia... Porque lo que quiero es poner mis manos, mas mis pies ya están haciendo esto, ¿ok? Es muy diferente. Esto es lo que yo quiero. Set, go! Chapar de vez, olhei lá fora e vejo o número que a gente fez. A culpa é nossa, vossa, fratura exposta, mó bosta. Quem tu acha que tem mais de 40 anos? O Japa ou o Coach Breno? Caraca, aí é claramente o Coach Já aí se sujou na vida dos dois. Acho que ele só quis aparecer na câmera pra falar uma besteira dessa. Eu tenho pena do Edson, tem que gravar uma resenha dessa. O legal é que vocês têm toda uma estrutura já, né? Vocês, na verdade, jogam, né? É na sede de vocês mesmo? E aí, Renner? Tranquilo? Como é que tá, cara? Bem-vindo aí. O nome do bol que a gente vai fazer. Interaction Flash aqui, Mas tipo assim, já teve várias atitudes que me mostraram que tu fez que eu não vi uma coerência, entendeu? Tem exemplo? Fala Um exemplo, na semana do scrimmage, tu lembra? Isso daí foi o principal pra mim, isso daí fez eu... Vai que tu tá sendo sincero, então, você também, tô gostando, vai. Isso foi o que fez eu querer ir pra defesa, tu não perguntou por que eu queria ir pra defesa? Você desistir do time porque a gente primeiro eu pensei em parar de jogar, depois eu pensei em ir pra defesa.
Na semana do scrimmage, tu chegou na terça-feira e falou, ó, pronto. Terça-feira, semana do jogo. Só vai entrar no scrimmage e vai ter mais repetição quem acertar as jogadas e quem executar bem. Chegamos na semana desse scrimmage, terça-feira. A gente aliou pra fazer chamar as play ali, chamando a jogada. Aí foi lá, chegou no coletivo, ele errou. Quinta-feira, mesma coisa, ele teve várias chances, errou. Chegou no sábado, o que foi que aconteceu? Na red zone, tu colocou ele pra decidir o jogo. Isso daí pra mim, ó, foi praticamente um tapa na minha cara, coach. Isso, Marlos, pra mim que você tá falando agora, é como se você tivesse um ego muito grande numa parte. Calma, deixa eu falar o que tu falou até agora. Mas na outra parte eu vejo que tu tem bastante desejo de querer fazer as coisas acontecer. O que eu tô querendo falar contigo desde o dia 4 de agosto. Olha quanta coisa tu me falou agora. E aí eu, enquanto treinador, ouvi a mensagem de quem? Do Teran. Tu ia falar com o Teran, eu ia falar com o Breno, mas não falava comigo. Pensa no geral. Se eu tiro todo mundo naquela hora, tiro todo mundo, Matheus, o Rodrigo, o Pujone, o Ivan, o Murilo, e coloco o time 1. Como ia ficar esses caras? Pra fazer a última jogada. Não, mas tipo assim, ó. Só me responde isso, como ia ficar eles? Coach, tu quer que eu seja sincero? Tipo assim, ó, se eles não se dedicaram tanto ao ponto de ser o time 1, eles infelizmente não podem achar ruim. O futebol americano é assim. Quantas jogadas tu fez? Do scrimmage inteiro, quantas jogadas tu fez? 23, mas tipo assim, coach. E os outros fizeram quantas? Eu não sei, mas... 7. Mas no script também tava que na red zone eu ia entrar 4, eu não entrei nenhuma. Tu olha ali quem tem mais TD em red zone de todos os nossos wide. Mas é jogos. que, Marlos, o que entendeu? No que eu sou melhor eu não entrei, tá ligado? O que tá difícil de eu conversar contigo agora aqui é que tu tá falando muito de ti, sabe? Eu não posso pensar assim. Eu não posso. Porque todos os dias eu recebo alguém falando dele mesmo. Essa conversa que a gente teve hoje, eu não vou ter ego com ninguém, eu não vou. Porque eu, enquanto treinador, eu tenho que extrair o melhor de vocês, né, Marlos? Quando tu trabalha o dia inteiro, igual lá, isso é ser Rex, né, cara? Tu não pode esquecer disso, eu sempre vou lembrar disso. Aí tem uma coisa diferente, né, do que tu quer, tem uma coisa diferente do que tu quer e do que o Rex precisa. Entendeu? Muitas vezes tu vai receber uma função, uma missão ou um trabalho do que o Rex precisa. E aí, cara, tu vai ter que pegar o ego ou qualquer coisa que tu pensa de merecimento e botar no bolso, cara. Tu lembra aquela vez que a gente ficou até quase 11h30 da noite ali? Lembro. Porque você tava desanimado, que os caras não estavam entendendo o teu jeito e tudo mais. O que eu te falei? Pra eu não deixar de ser quem eu sou. Então como tu pode pensar isso de mim, cara? É isso que vocês têm que pensar, cara. Eu sou um treinador feito para desenvolver vocês. Tu acha que eu não sei a tua rotina? Sério, tu acha que eu não sei a tua rotina? Não, tu sabe. O quanto tu trabalha, o quanto é difícil? Quanto tempo eu tô tentando conversar contigo, entendeu? Não deixa acumular. Eu nunca criei uma barreira, cara, pra vocês chegar a pensar isso. A comunicação é o freio da fantasia, Marcos. Se a gente não se comunicar nunca, eu nunca vou saber isso que tu fala aí. Quanto tempo passou? É isso, cara. Entendeu? Estabilidade em cima do caos. A gente só precisa disso. Eu deixei uma tarefa para eles de fazer, não? Fazer as jogadas, desenhar as jogadas. Muitos jogadores vieram a procurar ajuda. Eu ajudei a todos. Todos os dias lo veía ele no almoço, não? Ele trabalha aí onde eu almoço. E eu lhe perguntava como vai a sua tarefa, precisa ajuda? Ele, não, está de boa, tudo bem. Mas ele foi o único que não entregou sua tarefa, não? Ele não fez sua tarefa, falta de respeito para todos sus companheiros, não só para mim, o trabalho é para ele aprender, não? Então eu suspendia de Luca 2 semanas. Eu queria que ele tivesse saudade de futebol, que valorara todo o que faz aqui, não? Los amigos, a disciplina que tem na equipe, ele precisa disso. Então eu sabia que ele ia a extrañar, ele ia querer voltar, mas se quisesse voltar, tinha que voltar com outra atitude, não? E eu não fiz questão nenhuma de mostrar a pessoa que eu sou, como que eu sou, tá ligado? Então eu acho que ficou assim pra maioria da galera, essa visão. E dessa galera, a galera não veio querer me conhecer, ou querer saber quem eu sou, como eu sou de verdade, tá ligado? Então meio que ficou assim, e eu zero questão de mostrar pra quem eu sou, tá ligado? De fato, assim.
Comigo mesmo, eu vejo onde eu pego e, mano, tô errando aqui, tô errando ali. Às vezes eu nem percebo, mas eu tento melhorar todo dia, cara. Eu tento melhorar todo dia, assim. O coach Teran também, ele me ajuda pra caramba. As coisas que ele fala, porra, nenhuma das coisas que ele fala eu tenho que deixar pra lá, tá ligado? Eu tento escutar agora o máximo que ele fala pra me desenvolver como atleta, como pessoa também. A Lu é uma pessoa que, cara, eu tenho que chegar também junto e trocar uma ideia, sabe? Que eu sei que eu preciso pra me ajudar. Enquanto o mundo gira, irmão. Ingressei na posição de linebacker, acho que foi em final de março que eu comecei na posição. E no início, realmente, eu estava um pouco perdido no início, né? Mas acho que depois da segunda semana que eu já comecei a entrar em campo, comecei a fazer os treinos full, né? Eu comecei a pegar o jeito, né? Então, eu tive muito apoio do coach Teran, do Polastri, né? Então, acho que ter companheiros desse nível do lado, tipo, te faz crescer muito rápido, muito fácil, sabe? Então, faz com que você evolua, tipo, de uma escala muito grande, assim, porque se tu não chega no nível deles, tu simplesmente não vai conseguir jogar com eles. Então, isso, tipo, só agrega. E como eu me considero um atleta muito disciplinado, o coach Teran gostou muito disso. Pelo fato de eu ser muito disciplinado, eu sempre tô... Onde ele pede para mim estar em campo, eu vou estar, né? Então agora que eu tô me sentindo um pouco mais com liberdade para usar o instinto, né? Ele tem fome, né? Ele tem desejo de ser um bom jogador. Ele é muito listo, ele entende o jogo, mas ele acho que não é egoísta, para nada é egoísta, né? Eu vivendo essas posições, muitas vezes eu fiz porque eu quis, não queria jogar como diera lugar, não me importava qual posição. Eu acho que ele tem isso, não? Ele é um atleta, não? Como falei antes, eu quero atletas e depois pô-los na melhor posição para eles fazer jogadas. Ele, sem dúvida, é um atleta, é uma máquina. Entende muito bem o jogo. E só isso, não? Eu só quero que ele jogue rápido e jogue forte. Ele vai ser muito bom. Eu acho que ele vai ser muito bom, muito novo, tem muitos anos ainda para melhorar. E eu acho que poderia ser dos melhores linebackers aqui em Brasil. Cara, irmandade é lealdade entre seus companheiros acima de tudo. Compromisso, cara, porque você tá com uma nova família. É isso que eu sinto aqui, sabe? Pelo fato de não estar com a minha família presente 100%, então meus amigos são os meus irmãos, confio neles 100%, tô com eles todos os dias, a gente está junto todos os dias, a nossa lealdade é firme, sabe? E eu ensinei isso a ele, que tipo assim, o pouco que a gente tem, divide com as pessoas, que nunca vai fazer falta para nós. E ele foi crescendo assim, né? Tipo, igual na época, era salário pouco que ele ganhava. E esse pouco ele fazia com que a nossa casa recebia o sustento. Mas claro que a gente sente falta, porque não tem aquele almoço de domingo mais, né? Não tem aquele final de semana com a mãe, com as irmãs. Tipo, isso vai ficando pro final do ano, para algum feriado. E aí, isso é bem complicado, é mais chato, né? Você viver com essa distância familiar. Para quem tá acostumado, é bem ruim. Porque, tipo, tu tá sendo testado ao limite, né? Tanto psicológico como físico, e tendo alguém para te apoiar, isso é muito bom, cara. E aqui no Rex é tipo um pelo outro. Tanto que a gente tem o nosso grito de família Rex, e realmente é uma família, cara. Eu disse assim, meu filho, vai. Acredita em você mesmo. Você é a única pessoa que pode acreditar no seu sonho e dar certo. E ali ele passou pelas portas, né? Nós damos o último adeus para ele vir. Mas eu virei o rosto para chorar. Eu não sei que hora que vocês gostam de fazer jogos aqui de noite, porque a ideia é chegar na sexta-feira, de dia para dormir e tal, dar aquela descansada legal, se alimentar bem, fazer o jogo no final do sábado à noite, e logo depois tentar dar aquela confraternizada, né? O jogo seria no sábado à noite? Seria no sábado à noite. A gente chega sexta à noite. Mas vocês vão querer fazer alguma clínica, alguma coisa? A nossa ideia era de fazer no domingo, só que não vai dar tempo. De repente é mais fácil a gente planejar para que o Rex possa... Pode ser um feedback do que vocês acharam do jogo.
contribuições, né? Não, mas isso seria no sábado mesmo. Ah, no sábado mesmo? Isso. Ah, tá. A ideia realmente é vir trocar experiência mesmo. Mas eu não sei se de repente a gente consegue acordar cedo, vir para o campo, depois retornar e depois ir para o jogo. Isso dá, mas eu fico mais preocupado com... A galera tá muito quebrada, né? Pois é, tem isso. Aí é uma Se bem que é mais uma confraternização, é para aprender, às vezes vale a pena, tipo, a galera vir para aprender alguma coisa e aplicar de noite, do que às vezes o cara vir pro jogo e não aprender nada, né? A gente chega às 19 de sexta-feira e aí volta no domingo às 19h30. Dá pra aproveitar alguma coisa no domingo, pode ser domingo de manhã, né? Vai lá. Agora, ligado. Vai lá, down! Set! No rosto. Abaixo até... Túnel. Preso en el 1, Ahí. Dale. Vai. Ele é pesado. Faz falta pra caralho. Você me trata psicologicamente sem estar aqui. É verdade, mano. Eu tô falando sério. Quando você tá aqui, eu sinto uma paz. Né? Lógico que você ficou metendo o highlight e liga próximo, fudeu. É verdade. Você tá aqui. ¿Pesados que van con você? Ok. Então o que vai acontecer? Eles têm que fazer funcionar. Durante, las prácticas, treinos previos al scrimmage, el treino muy bom, todos, eu estou feliz de toda a defensa. Mas ele era um jogador que ele estava bajo mi olho, sabe? Eu estava olhándolo, estava vendo se sua mudança ia ser certa ou não. Então ele treinou muito bem, no scrimmage ele foi muito bom, teve uma intercepção, teve uns bons tackles, uns big hits. Então eu fiquei contento com o que ele fez no scrimmage. Então eu achei que era um bom momento para reconhecê-lo, não? Acho que é bem quando alguém faz algo bom, reconhecê-lo frente a seus companheiros, não? Ele ficou muito agradecido de isso. Os jogadores já, ok, você me faltou o respeito, mas agora está de volta, está treinando, está fazendo jogadas, então isso é bom para ele também ganhar um pouco de confiança. Cara, eu tô treinando todos os dias. Eu tô buscando melhorar cada vez mais por mim mesmo, pela galera também. E eu sei que é essa oportunidade certa, sabe? Eu tô dando o meu melhor, cara. Eu tô fazendo o possível assim pra dar certo. E o que a galera vai esperar de mim é o meu máximo. Sem dúvida é o meu máximo, todos os treinos. Eu tenho certeza, eu quero ser o melhor de todos os treinos. Não tem um treino que eu, não vou dar o meu máximo, tá ligado? Vou ser o Deluca que a galera viu agora nesse último que falou que foi o melhor do treino. Eu tenho certeza que eu posso dar muito mais, tá ligado? Não me filmou não. Como não? Mudou não. Não é 7h45 não. Não, pô, 7h. Tá brincando mesmo. Maragua. Alô, Ed Roy! Dá um toque nesse neguinho aí, malandro! Eu lembro de uma volta Rex, tava eu, Jesus Baiona. Eu lembro que, tipo assim, tinha um grupo seleto lá de 5 caras, os caras muito... Eu até hoje de cara, muito resistente, tinha 5 caras, eu era o 6º. E de repente eu fui chegando perto de Jesus, ele parou, ele me viu, começou a correr atrás de mim. E aí, tipo, a gente, desde quando chegou aqui, a gente sempre competia em tudo. Então ele me viu, eles, não vou deixar o Romário ganhar de mim, ele começou a correr. E eu não aguentava mais correr, mas eu disse, mano, eu não vou parar porque ele não vai parar. E tava frio, cara, tava todo amarrado aqui, com, sei lá, todo fechado aqui, por causa do frio, e ele correndo do meu lado aqui. Chegou na reta final pra chegar no complexo da volta final. Eu disse, cara, ou eu paro agora ou eu dou tudo de mim, porque ele não vai parar, ele começou a acelerar, eu disse também, comecei. Quando eu comecei a acelerar, eu comecei a vomitar, me vomitei todo assim. Eu disse, não quero, mano, veio na minha cabeça, foda-se, vou ganhar desse cara. E ele disparou, só que eu disparei mais rápido, vomitando. Chegamos lá, eu caí no chão, ele caiu no chão lá e começou, ele, boa. Foi só aquela sensação, tipo, cara, tô por ti, tu tá por mim, sabe? A gente deu o nosso máximo. Tu aprende que tu não tem um limite quando se trata de defender alguém que tu ama, que tu acredita, que tá ali por ti, que tem o mesmo objetivo que teu. Então, isso pra mim é uma coisa muito forte aqui, sabe? Às vezes tu tá lá cansado e chega um cara assim, ele fala com você um dia dele e diz, nossa, mano, o dia desse cara foi mais pesado que o meu. Olho pra eles, mano, não quero saber, vamos dar o nosso melhor hoje. Top 3. Ceará.
Respeita, cara. Até a próxima, pessoal. A vida te espera, ser feliz é a recompensa de um lutador. Turtle, pra mim, é uma das pessoas mais iluminadas que eu já conheci na minha vida, pois eu tive contato com ele pelo Alan. Me apresentou ao Turtle e eu e o Turtle, em questão de dias, assim, a gente fez amizade, a gente até trabalhou juntos em Rio dos Cedros. Cara, o Turtle me acolheu muito bem, me abraçou muito aqui, é um dos caras que eu mais tenho, assim, alegria de dizer que eu sou amigo dele, saca? E, porra, acho que o momento mais difícil foi o dia que ele foi se despedir da gente no treino e eu desabei no choro. Cara, eu chorei muito porque não esperava que seria tão cedo que ele iria embora. Mas, cara, o Turtle é uma pessoa sensacional. Eu espero que nunca perca amizade com ele, espero poder reencontrar ele em algum momento, que ele volte pra cá ou que eu vá pro Espírito Santo ver ele algum dia. Porque essas pessoas são as que eu quero na minha vida, né? As pessoas especiais, as pessoas que fizeram diferença na minha vida mesmo. Lindo dia. Tá ligado agora, hein? Verdugo, no muera. A gente tá esperando eles baterem na gente pra gente resolver. Agora Ed do Galo falando, beleza? Tô te mandando essa mensagem para confirmar o nosso jogo do dia 11 de dezembro. Já estamos com as passagens aéreas compradas, o hotel reservado, já estamos com a nossa logística toda pronta para o então sonhado embarque para Timbó, onde vamos ter a oportunidade de conhecer a cidade linda também e mostrar para o Brasil um espetáculo de futebol americano com essas duas escolas. Então, Brunão, até dia 11... vamos ter a oportunidade aí de ter a segunda vitória em cima de vocês ou então de vocês terem a revanche em cima da gente, beleza? Fique com Deus, nos falamos mais tarde, meu irmão. O que aconteceu? Eu não expliquei direito porque ele me falou Rex, ou ele não entendeu e só falou Rex porque achou que entendeu. Mas vocês lembram lá o nosso? O nosso reclama de comunicação, mas não comunica. Pede bola, mas não vai buscar bola. Como é que funciona isso então, se a gente não começar a fazer? Diz que vai ser agressivo, mas não é agressivo. É sobre nós isso, gente, sobre o objetivo. Na terça-feira a gente não falou a diferença de sonho e objetivo? Não perca o tempo de vocês, gente. Não perca o tempo de vocês. Eu vou gritar, Boteco, eu vou gritar contigo, cara. Bassani, eu vou gritar contigo, cara. Marlos, eu vou gritar contigo, cara. Sabe por quê? Porque eu não posso ver vocês desperdiçando o tempo de vocês. É muito precioso, cara. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso ver o Paulo trabalhar o dia inteiro, chegar aqui e não chamar a atenção dele para ele ser melhor, entende, Paulo? Eu não posso, cara.
Porque isso aqui é a vida de vocês, cara. A gente fica até apagar o refletor, a gente vai lá fora, fica conversando, a gente vai pra arquibancada, mas eu não vou deixar vocês desperdiçarem o tempo de vocês. Vai! Vai, caralho! Vai, caralho! Ah, vai, caralho! Solta! Deixa aí! Vai tomar no cu! Calma! Volta! Sai! Caralho! Porra! Vai em cima, Cauê! Porra, mano! Vai em cima!